Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Negociação em Pauta. Estou tentando aqui transmitir a live pela segunda vez, né? Na primeira vez a Pink veio aqui, derrubou minhas coisas, mas aí vamos tentar fazer nossa live de hoje. Primeiro, eu estava explicando, né, que eu tive uma semana e pouca sumida, né, devido a alguns problemas pessoais, mas aí estamos retomando a nossa semana de lives livres, né? Isso quer dizer que são lives livres, que eu entro sem horários determinados e ainda sem convidados específicos. Mas essa semana vou começar a chamar os meus colegas para a gente começar a tentar de novo a fazer lives conjuntas. Mas enquanto isso, estou eu aqui com a Pink. Hoje ela está aqui do meu lado, né? A minha nova pet, minha nova gatinha. Né? Quem me conhece sabe que eu adoro gatos, já é a minha terceira gatinha. Né? Então hoje eu vim aqui conversar com vocês respondendo a uma enquete da semana passada. Na semana passada foram postadas algumas perguntas lá no Stories, né? Aqui no Stories, e aí a gente vai com o tempo tentando responder essas perguntas. Então, hoje a live é sobre como o advogado pode ser um bom ouvinte. Como a gente sabe, né? A gente tem quase certeza absoluta que o advogado ele foi treinado na faculdade para falar, né? A oratória, né? A oratória que é muito pregada, né, na nossa área como uma coisa bastante específica do advogado. Um bom advogado precisa saber falar. Isso é saber fazer uma oratória perfeita, né? Nas sessões de julgamento, quando a gente vai despachar com os juízes, quando a gente vai dar aula, né, nas escolas, né, superiores de advocacia, quando a gente está fazendo uma live, a gente precisa saber falar. Quando a gente está atendendo o nosso cliente também. Acontece que não é só através da oratória que o advogado ele faz a sua profissão. Ele precisa também se comunicar através de uma escuta ativa. E essa escuta ativa, ela não vamos dizer, ainda não uma coisa que é trabalhada nas universidades, nas faculdades de direito. Não é mesmo. Agora, com a introdução dos métodos adequados de resolução de conflitos como disciplinas optativas nas faculdades, você tem realmente a inclusão, né, de alguns cursos, algumas disciplinas, vamos dizer assim, negociação, arbitragem, mediação, que fazem esse estudo, essa explanação sobre os métodos, né, e sobre as ferramentas e técnicas que são aplicadas nesses métodos. Então, trabalha-se muito comunicação. Mas fora isso, vamos dizer, no nosso currículo, a maioria do nosso currículo, a gente é treinado mais para oratória do que para escuta. E isso atrapalha muito até no nosso atendimento, né, com o cliente. Por quê? A gente precisa ser, sim, um bom ouvinte. Então, boa noite quem está aqui. Eu estou aqui hoje com a Pink, né, que está querendo participar ativamente da nossa live. Então, bom ouvinte, como é que faz isso? Mas, né, como eu falei, não é somente da oratória que se vive um advogado. E você, advogado, tem que saber disso, né? Um bom advogado também deve entender de comunicação. Isso mesmo, comunicação. E é mesmo sabendo que a oratória vamos dizer assim, uma parcela da comunicação, não é disso que eu vim aqui tratar hoje. Como eu bem estou falando aqui no comecinho da nossa live, hoje a gente vem falar de escuta, né? E escutar bem. Como é que a gente faz isso? Eu acredito, né, que todos vocês estão cansados de saber que no processo de comunicação existe dois elementos, pelo menos dois elementos, né? Existem mais, mas vamos falar de dois elementos essenciais, que é o emissor, que é aquele que está falando, e é o receptador ou recebedor, é aquele que está recebendo a mensagem, né? E aí eu tenho uma pergunta bastante interessante para você. Você, advogado, você, advogada, quando o seu cliente está falando,
Você realmente está escutando? Ou, na hora que o seu cliente está falando, você apenas está preparando para utilizar sua oratória? Fazer o seu papel que você foi treinado, né? Falar, né, as teses, os argumentos que você vai utilizar naquele momento para a resolução dos conflitos do seu cliente. Então, vamos pensar aí. Meu cliente fala e eu realmente escuto? E falo mais. Se o cliente estiver falando e você estiver pensando nas teses e argumentos jurídicos que irá utilizar em suas petições, né, os seus pedidos para o juiz, você não está escutando ativamente. E além disso, você vai perder detalhes dos fatos apresentados por eles. Você não estará, olha só que legal, você não estará se comunicando. Você acha que vai estar se comunicando, mas na realidade você não vai estar se comunicando. E é assim, você poderá estar perdendo o que, Magali? A oportunidade de propor para ele, para o seu cliente, aquele que você quer fidelizar, aquele que você quer trazer para fechar, assinar um contrato, você vai mostrar para esse cliente que existe, sim, outros caminhos além do caminho do judiciário, que é aquele que a gente aprende desde pequenininho, que tem que socorrer a gente quando a gente está em situação de perigo, não é mesmo? Então você vai apresentar outras coisas, outros meios, outros caminhos, outras formas de resolver o conflito. E aí, olha só, você vai falar que esses caminhos, além do judiciário, porque o judiciário é uma porta que você tem que apresentar, sim, né? Você vai falar que os outros caminhos da negociação, da mediação, da conciliação, e não porque da arbitragem e também de convenções que a gente tem, convenções processuais dentro do nosso código também, elas podem resolver o conflito dos clientes, a gente ajudando, claro, a gente como advogado, resolve de uma forma mais rápida e menos cara. Né? A gente não vai dizer que é barata, porque é menos cara, né? Isso quer dizer que tem um valor significativo, mas bem menor do que se você pegar e peticionar, se você for logo entrar no judiciário. Né? E aí, olha a sua responsabilidade na berlinda. Você fala isso para o seu cliente e essa responsabilidade está prevista tanto no nosso código de ética, no código de ética do advogado, quanto no CPC, quando na lei de mediação, você tem que falar sobre os métodos. E aí eu lembro de uma coisa assim bastante peculiar que aconteceu e que foi me relatado uma vez num grupo de estudo de mediação, que na cidade de São Paulo teve um cliente que quis processar o advogado, porque quando ele chegou na audiência, na primeira audiência lá, ele ficou surpreendido do advogado não ter conversado com ele sobre a mediação e sobre a negociação e sobre os outros métodos que ele poderia utilizar antes de seguir, né, com a resolução do seu conflito no judiciário. Então ele ficou muito indignado. E para que não aconteça isso com você, né, você tem que apresentar os métodos para o seu cliente, mas levando em consideração que tem que ser um direito ou disponível, ou se for um direito indisponível, aqueles que são passíveis de transações, são passíveis de você chegar a um acordo, porque os indisponíveis a gente não pode realmente levar para os métodos, a gente tem que levar lá para o judiciário, para a justiça decidir. Né? E aí, os tipos de comunicação. Um advogado deve sim utilizar-se da oratória, lógico, né? Mas em conjunto com os vários tipos de comunicação que a gente entende, como a comunicação verbal, que é a mais conhecida, né? E a mais utilizada, é a que eu estou fazendo aqui com você. Com a comunicação não verbal, também chamada de comunicação pictórica, que é aquela de gestos, quando você está sentado, quando você levanta a sobrancelha, quando você abaixa a sobrancelha, quando você tem uma expressão diferente. Aqueles profissionais que estudam técnicas, né, da comunicação não verbal vão saber, né, apenas com o olhar,
Se você está dizendo não à verdade, se você está surpreso, se você ficou triste, então só por alguns tipos de expressões faciais e mesmo corporais, né? O nosso corpo fala, a gente tem livros falando sobre isso, que é a nossa comunicação não verbal. Isso a gente não aprende na faculdade, né? A não ser quem faz psicologia junto, né? Quem faz outros cursos que tendem a ter essas disciplinas de comunicação mais ativas. E a comunicação escrita, que essa a gente faz, tira de letra quando a gente sai da faculdade, porque a gente é treinado para quê? Para escrever. O nosso exame da OAB cobra o quê? Na segunda fase, uma peça escrita. Questões subjetivamente para a gente avaliar, analisar e escrever, né? Aquilo que a gente está entendendo das questões, aquilo que a gente vê, né? O nosso trabalho da advocacia tanto é a oratória quanto é a escrita também, né? Você deve estar atento para essa forma de comunicação que é a escrita, pois é quando o receptor está ausente. Olha só a responsabilidade do advogado, não é, minha gente? O cliente chegou no seu escritório, ele falou os fatos, você anotou, gravou e você vai transcrever, você vai escrever para peticionar. Mas outra coisa que eu tô trazendo assim, você está escutando e você pode sugerir outros caminhos para a resolução do conflito. Eu sempre, quando dá, lógico, né, quando tem a possibilidade, vamos dizer assim, eu vou pela negociação direta e tem funcionado até via telefone, via e-mail, funciona conversando com nossos colegas, né, advogados do outro lado, ou com o próprio a outra parte, né, a outra parte adversa, né, aquela outra que está em oposição ou que tem vamos dizer assim, uma demanda comum com o nosso cliente. A gente pode até marcar uma reunião com ele para entender e chegarmos a algumas proposições de acordo ou mesmo de composição. Então, Magali, você falou até agora o que é a comunicação, o que é a oratória, mas o que não é a comunicação? Na hora que o seu cliente ele chegou, passou horas e horas contando o conflito dele, não foi? E você não escutou devidamente, não houve comunicação. O que houve, Magali, se não foi comunicação? Houve apenas o que chamamos de expressão. A expressão de um sentimento que ele está contando para você, a expressão de um pensamento que podemos até considerar como o primeiro passo, a primeira etapa para se chegar a uma comunicação, que é alguma coisa que tem o emissor, né? E tem o receptor. É o emissor, que é o seu cliente, e você é a recebedora daquela mensagem, daquele código, né? Mas a comunicação, quando você não escuta ativamente, ela não se completa. E o que os estudiosos falam é que existiu sim uma expressão e não uma comunicação. Então você, advogado, como é que você faz para ser um bom ouvinte ou para ser uma boa ouvinte, né? O que você faz? Quando você se convence de que tem que aprender sobre comunicação para interagir melhor com aquele cliente que você quer conquistar, a primeira coisa que você vai aprender é ser um bom ouvinte. É fazer a escuta ativa. E aquela escuta que a gente não é treinado na faculdade, né? E aí eu trago aqui para vocês hoje um exemplo de bons ouvintes. Magali, quem é que você acha, né, que é um bom ouvinte na nossa área, por exemplo? Eu acredito, né, que quando eu acompanhei algumas sessões de julgamento, existem desembargadores que mudaram as suas opiniões por serem bons ouvintes. Lógico que, se ele tiver assim, já convencido que aquele direito não tem mais, ele já tem uma solução para aquele direito, ele não vai escutar. Mas eu já acompanhei várias sessões de julgamento que os desembargadores, na hora que você faz uso de algumas palavras, vamos dizer assim, de alguns gatilhos mentais, ele olha para você
e você vai falar e ele vai te escutar e ele pode tirar o processo de pauta, olha aí que maravilha, e vai julgar diferentemente do que aquilo que ele já estava convencido. Né? Mas o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que eu estava olhando, estava assistindo um dia desse o filme, é uma cena do filme Tropa de Elite 2, onde o famoso, queridíssimo Capitão Nascimento, ele vai e pede para ser escutado na Câmara de Deputados, na hora da CPI, né? Quem assistiu o filme vai lembrar agora comigo, e ele pede para ser escutado pelo deputado, e ele é escutado, né? Ele tem voz ativa, e as pessoas que estão lá, a maioria delas, lógico, não vou dizer todas, mas algumas delas têm a escuta ativa. Então, quem quer um pouquinho de exemplo sobre escuta ativa e ver esse trechinho do filme Tropa de Elite 2, né? Não tô recebendo nada, né, para isso, mas eu gosto muito desse filme nessa parte. E aí eu tenho certeza que se você assistir esse filme nessa parte, vai ter essa percepção que eu tive, né? Que ele pediu para falar e as pessoas escutaram, principalmente aquele deputado que é o Fraga, se eu não me engano o nome, eu troco o nome de tudo, mas eu acredito que seja a Fraga, ele consegue escutar o Capitão Nascimento. Então, nessa hora do filme, tchan, 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 você vai perceber o que é escutar ativamente e pode até ver várias vezes para poder aprender essa técnica, né, esse método, essa ferramenta que é tão importante para nosso dia a dia, principalmente do advogado que se diz ou que se quer ser, que quer ser visto como um advogado humanizado. Afinal de contas, vamos dizer esse nome, advogado humanizado. É aquele advogado que se importa com o seu cliente. É aquele advogado que não está olhando o cliente apenas como um cifrão. É aquele advogado que não só está visando os honorários de sucumbência, e sim aquele advogado que quer sim resolver, ajudar, né, na resolução de conflitos do seu cliente e que seja uma coisa, vamos dizer assim, quase 100% definitiva. Né? Porque a gente pode dizer, aquele conflito foi dirimido de uma forma absoluta, mas aí se ficar uma faísquinha, alguma coisa que desencadeie novamente ou outro conflito, ou a continuação daquele conflito, lógico que você não dirimiu 100%. Então, existem situações que está realmente numa situação de paz, vamos dizer, paz social, e por causa de alguma coisa que não ficou tão bem trabalhada, em você ou no outro, e aí pode retomar isso. Então, nunca prometa, e a gente não pode prometer nada, né? Na realidade, advogado não promete. Né? A gente não promete êxito, a gente não promete que aquela questão vai ter fim, e isso você tem que ter bastante cuidado e é uma responsabilidade sua também. Mas em relação a ser um bom ouvinte, Magali, essa coisa que você está falando aqui que tem que ser escutar direito, receber direito a mensagem do cliente, que é o emissor daquilo que ele está trazendo no escritório para você tentar resolver junto com ele, né? Porque é isso que você tem que passar para ele. Existem objeções? Lógico que existe, né? Toda oportunidade que a gente apresenta, existe sim uma objeção por alguém. E algumas eu anotei aqui. Algumas aqui, né? Eu sou um bom ouvinte, Magali, mas eu não tenho tempo a perder. Eu sou um advogado com a minha carteira toda, a minha carteira de cliente lotada, cheio de prazos, né, cheio de compromisso, cheio de despacho, agora que a gente está prestes a novas eleições da OAB, cheia de eventos para ir, e eu não tenho tempo de escutar ativamente, então eu não vou fazer isso não. Também eu não tenho muita paciência de escutar, não. Eu fui treinado para falar, né? Então toda vez que o cliente fala, eu também tenho que falar, porque eu tenho que demonstrar para o meu cliente que eu sei fazer a coisa. São objeções. Outra coisa. Magali, para de besteira aí. Eu passo para minha estagiária as entrevistas. Ela faz todas as entrevistas. E eu sou a craque, né? Eu sou o craque nas petições. Eu sou o craque em despachar com o juiz. Eu sou o craque
em fazer os acompanhamentos processuais. Eu não quero nada atender o cliente. E o cliente, ele já me procurou mesmo, já vai fechar. Será, hein? Será que essa objeção tem sentido? E outra coisa. Ah, Magali, isso aí não muda nada a minha advocacia. O que faz a minha advocacia mudar é a minha oratória e não a minha escuta. Então, existem essas objeções, algumas eu trouxe, é lógico que tem milhares, né? Mas essas daí realmente é uma coisa que eu escuto dos meus alunos, principalmente. E aí, qual é o jeito errado de ser um bom ouvinte? Tem um jeito errado de ser um bom ouvinte? Tem sim. Você pode estar se considerando e se achar um ótimo ouvinte. Ah, eu sou maravilhosa escutando o outro. Eu já aprendi isso. Será mesmo? Porém, você pode estar prejulgando a fala do seu cliente. E nesse caso, eu falo para você, peça uma pausa, saia, respire e volte para escutar o resto da história. Né? Faça essa pausa com você mesmo para você não ter aquela visão deturpada, né? Aquele ruído de comunicação, aquela questão que não ficou bem, vamos dizer assim, bem clara para você e você não pediu validação da fala, porque isso a gente aprende quando faz os cursos de método, a gente geralmente na faculdade a gente não aprende isso. E eu falo aqui para vocês que eu tenho esse conhecimento porque eu fiz uma pós-graduação, né, que eu procurei estudos fora até do Brasil. Para quê? Para poder trazer para a minha prática da advocacia, sim. Né? Isso aí eu tenho modificou o jeito de eu falar, né, de me expressar e também de escutar os meus clientes. E aí, pode também, uma coisa que você não está sendo um bom ouvinte, também escutar, você está escutando só as posições relacionadas à parte do seu cliente, sem considerar a outra parte, né? E você também não considera o objeto em si da coisa. Você tá escutando o lado pessoal, aquela coisa que realmente leva em consideração ao ser humano como pessoa. E você não está considerando o que foi que levou o seu cliente a se sentir daquele jeito, né? A se sentir desse modo e até vir procurar os direitos que ele acha que tem. Então, isso é uma técnica que a gente utiliza na negociação, que é o separar os problemas das pessoas. Separa as pessoas dos problemas e aí você vai ser sim um bom ouvinte. Se não, você está fazendo uma miscelânea, você não está entendendo nada da história, além de pré-julgar, né? E outra coisa também você pode estar tendo uma escuta enviesada. E o que é isso? Por conta da sua própria história de vida. Então, além de fazer o pré-julgamento, você tem uma história de vida também. E isso é uma questão subjetiva do sujeito, né? A gente aprende português, sabe? O que é o sujeito? É aquele que está fazendo a ação. Então, o seu cliente está fazendo uma ação que você também já fez. E aí você comprou a bola do seu cliente como se fosse sua. Então, isso você não está aplicando a escutatória, a escuta ativa, né? Vamos dizer assim, uma escuta positiva. Você está apenas ouvindo sem analisar aquilo que você está escutando. Agora, tem sim o jeito certo de você ser um bom ouvinte. Qual é esse jeito certo? É quando a mensagem que o emissor, né, no caso, o seu cliente, procura transmitir e aqui você, recebedor, que é você, o advogado, capta e é diferente. Pois o que, Magali, mas é diferente? É diferente, porque a gente sabe, e a gente, né, sabe, os doutrinadores que trabalham com esse tipo de disciplina, que é as teorias da comunicação ou comunicacionais, falam que é dentro das pessoas que o processo comunicativo se efetiva de fato. E por isso eu sou cheia de papeizinhos, ó. Eu sou cheia dos post-its,
né? Porque é o cliente falando, eu mesmo estando gravando, na hora eu anoto a expressão, na hora eu anoto como é que ele se contou aquilo para mim, se foi emotivo. Eu vou também perguntar questões relacionadas à família dele. Ó, eu não sou um advogado humanizada, eu vou transpor aquele conflito para entender melhor, né, o que está se passando e a gente montar a nossa árvore de decisão, famosa árvore de decisão, e chegar sim a caminhos possíveis para a resolução dos mesmos. Né? Então eu trago aqui hoje, agorinha no final, obrigada para quem esteve aqui hoje comigo, né? Eu já falei que semana passada eu não consegui aparecer, né, com uma live livre, né, nem com lives com convidados, né? Em nenhum momento da semana passada eu consegui, mas hoje eu vim aqui para falar com você como advogado, como ser um bom ouvinte. E está chovendo, chovendo em Brasília é sucesso, ainda bem, né, que eu consegui falar aqui com vocês hoje. Então existe sim um passo a passo para você ser um bom ouvinte. Eu trouxe 10 situações, existem muitas mais, mas eu elenquei 10 aqui que eu achei importante. A primeira delas é você colocar-se frente a frente do interlocutor, daquele que está emitindo a mensagem para você, o emissor, aquele que está falando com você, que é quem? O querido cliente, aquele que você quer fidelizar, aquele que você quer ajudar a resolver o conflito dele. Então você se coloca na frente. Primeiro passo. Segundo, olhe nos olhos de quem está falando quando você está escutando. Então, olha só, uma vez a minha filha, vou contar aqui rapidinho, ela tem miopia, né? Então ela estava sem um óculos e aí ela falou pro tio assim, pro meu irmão, falou assim: tio, eu preciso do meu óculos, colocar meu óculos para escutar. Olha só, ela tinha o quê? Uns 10, 11 aninhos, ela já tinha essa sabedoria, minha Lulu. Então, ela queria colocar os óculos para escutar e o tio riu que só na hora, né? Eu até lembro, porque ele disse assim: mas Luísa, você escuta com os ouvidos. Mas olha o meu segundo passo. Olhe nos olhos de quem fala. Quando você quer ouvir, quando você quer escutar ativamente, você tem que estar olhando nos olhos. Então ela precisava assim dos óculos dela. O terceiro passo é: ouça sem interromper. E eu confesso para vocês que isso aqui para mim é super difícil, né, de fazer, que é o interromper, mesmo que você esteja em desacordo, mesmo que você tenha exemplos, mesmo que você seja uma simpatia como eu, né? Você tem que escutar sem interromper o seu emissor. Porque além de você não ser o momento de você estar se expressando, de você estar utilizando a sua oratória, você está sim perdendo a chance do seu emissor, do seu cliente, né, deixando passar uma oportunidade muito significativa dele se expressar e de você sim conseguir detectar as questões, os interesses e os sentimentos, famoso KISS, que a gente utiliza na mediação. Então, vamos treinar isso. É difícil, confesso para vocês que para mim, que já trabalho, né, com tanto tempo com os métodos, também para mim é difícil, porque a gente sempre tem uma opinião, a gente sempre quer ser o simpático da questão, a gente sempre tem uma história e a gente não está escutando o outro, né? A gente está falando aquilo que interrompendo a fala dele. Então vamos tomar cuidado nesse passo que eu estou te falando. Para ser um bom ouvinte, não interrompa o seu cliente. Escute o que ele tem a falar. E aí, ao final da fala dele, se você quiser uma complementação, aí você fala de você. Antes disso, não, né? Você precisa escutá-lo e não que ele te escuta. Então, Magali, o quarto passo, o que é que você faz? Enquanto você ouve, não faça outras coisas, né? Evite distrair-se com sons, com o ambiente, né? Com a minha gatinha que estava por aqui, já saiu, que foi a Pink. Então, você tem que evitar esse tipo de distrações. E eu sei que com o mundo de hoje, com a tecnologia que a gente tem, com o nosso celular presente,
o que a gente vê, né, eu não digo nem falta de educação, é realmente que a gente tem essa, vamos dizer assim, essa amplitude de distrações, né? Essas coisas, essas distorções, esses momentos, né, que o Daniel Goleman fala muito, que são os ruídos que a gente tem em volta, e a gente se não escuta mais, porque a partir daquele momento você está escutando outra coisa, e não realmente os fatos que o cliente tem que contar para você, e você precisa entender com bastante detalhes para poder traçar com ele um caminho viável para a resolução do conflito dele. Eu não vou falar para traçar logo a petição e a gente protocolar a petição, ver a distribuição e já está aí correndo prazo. Não. Para a gente traçar outros caminhos possíveis para a resolução daqueles conflitos. Né? Então você também tem que manifestar o desejo de conhecer como pensam os outros sobre aqueles fatos dele. Então você tem que dar essa oportunidade para ele. Outra coisa, não se prepare, não prepare a resposta enquanto o outro fala. E isso a gente é treinado na escola, né? Principalmente nos seminários, né? Nas palestras que a gente vai dar em sala de aula, principalmente no comecinho, né? Porque a gente também é treinado na faculdade para ser professor. Não sei se vocês têm essa noção, principalmente os mais jovens, mas a gente é treinado na faculdade também para ser um professor. Afinal de contas, a gente tem que ter uma boa oratória, né? Mas não prepare as respostas. Na hora que o seu cliente está falando, deixe o seu cérebro, vamos dizer assim, como uma esponja, né? Recebendo aquelas informações. E somente depois, na segunda avaliação, né, na segunda leitura de um livro, né, das histórias do seu cliente, abra a oportunidade de fazer perguntas, né, e ter respostas sobre aquele fato. Porque senão você não vai estar escutando, você vai estar fazendo entrecortes, como você cortando realmente carne, né, o frango para você fazer o seu almoço. Então você está fazendo picados, aquele picadinho de carne para quem gosta. E a coisa, né, a resolução do conflito do seu cliente tem que ser de uma forma contínua e não de uma forma picada, de uma forma que vem com releituras dentro de uma leitura mais apurada. Então, isso aqui é o meu passo. Então, vamos para o 7º passo. Ouça para compreender e não para responder, que era esse que eu estava falando. Vamos para o 8º. Não antecipe o que o outro vai dizer, mesmo que já tenha certeza daquele final. A pessoa, nesse caso, olha, dos outros, ela já se sente desrespeitada. Nesse momento, ela vai se sentir ultra, mega desrespeitada. E você pode até perder o seu cliente. Então, preste bastante atenção. Você quer fidelizar o seu cliente, você quer ter uma carteira lotada de clientes nesse momento de pandemia. Eu sei que é difícil. E aí, você corta e antecipa aquilo que o cliente ia falar. Ele vai se sentir desrespeitado, ele não vai falar mais nada e ele pode não fechar o contrato com você, do serviço, prestação de serviço. A nona dica que eu trago aqui para você. Quando você está escutando, distingue fatos, princípios, opiniões e impressões. Olha só que legal. Distinga fatos, princípios, opiniões e impressões. É fácil isso, Magali? Não. Isso só com o treino, com várias oportunidades, né? De escutar, você vai conseguir fazer isso. Não registre apenas os pontos discutíveis ou falhos, mas abra o seu espírito para ouvir tudo o que o outro diz. Olha que coisa maravilhosa esse passo, esse 9º passo. Realmente é uma questão de treinar o seu ouvido, o seu cérebro, para fazer, e não, por que não o seu coração também, né? Para fazer esse tipo de trabalho. E o 10º, né? O 10º passo, enquanto você está escutando, enquanto você está ouvindo, faça esforço para compreender o ponto de vista do outro, de perceber
como ele percebe. Procure entrar na pele do outro. E isso nada mais é do que a escuta empática, a escuta positiva, aquela comunicação que é o escutar de uma forma, vamos dizer, efetivo. É quando você está entendendo o porquê que o seu cliente está te procurando e qual foi o motivo que levou aquele conflito que ele está passando no momento. Então, eu vim aqui hoje falar com vocês sobre advogado, seja um bom ouvinte. Advogado, como ser um bom ouvinte. Advogado, além da oratória, utilize-se da escutatória. Olha só, até rimou. E aí, como dica final de hoje, eu falo que quando o advogado, ou lógica, advogada, nossas queridas advogadas, aprendem a se comunicar, escutando ativamente, você, advogado, vai entender com mais clareza aquilo que eu já falei anteriormente, que são as questões, os interesses, os sentimentos envolvidos nos fatos apresentados. E pode chegar, sim, a várias alternativas ou várias adequações para a resolução do conflito que está sendo demonstrado para você. E isso, meu caro colega, minha cara colega, você vai demonstrar um conhecimento especial, um conhecimento, vamos dizer assim, diferente, né, com diferencial, essa é a palavra, para o seu cliente, e você vai marcar a sua advocacia como uma advocacia humanizada. Aquela advocacia que falam que é do futuro, mas a gente já está no presente. A advocacia que é necessária para esse momento pandêmico. Por quê? O que tem batido na nossa porta? Quais são os clientes que têm batido na nossa porta, né? Infelizmente, muitas questões de inventário, né? Porque tiveram muitas mortes prematuras nesse momento, muitas questões relativas a divórcio, porque esse estar em casa, né, no ano passado, fez com que as pessoas se enxergassem, né, como realmente elas são. Então, existem casais que não se adaptaram a essa nova forma de viver, que era realmente, vamos dizer assim, enclausurados dentro da sua casa, né, que agora a gente já tem um pouquinho mais de liberdade, mas com cuidado, pelo amor de Deus, porque realmente ainda estamos nesse momento de pandemia, em um momento que ainda temos mortes no Brasil, infelizmente tem, que ainda temos projeções de mais acontecimentos, né? Mesmo a gente sabendo da vacinação, mesmo tendo graças, né, essas vacinações acontecendo, a gente ainda tem, então, estamos vivendo um momento muito delicado. E por causa disso a advocacia tem mudado, a advocacia tem que se reinventar, né? Tem se reinventado todo dia, né? O advogado ele não precisa mais ter aqueles escritórios, lógico que tem, né? Mas aqueles escritórios todos pomposos para atender um cliente. Você hoje atende seu cliente em qualquer lugar do mundo mesmo, como a gente está aqui. Eu aqui, você aí na sua casa, em qualquer lugar. Eu tenho dado aulas em vários estados, né? No Piauí, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, estando na minha casa, né? Aqui em Brasília. Então, esse novo modo de viver fez com que casos diferentes aparecessem na nossa vida. E aí, agora, para finalizar a nossa live de hoje, teve uma colega querida, uma amiga, posso dizer assim, que fez um pedido de um tema que eu estou estudando em FEU para fazer, que é sobre games, a gamificação. E me veio tanta ideia legal, hein, FEU? A gente podia até fazer uma live juntas. O convite está lançado, hein? E boa noite para aqueles que ficaram comigo esse tempinho, que conseguiram ficar aqui na live de hoje. Eu sei que são momentos, né, realmente quando a gente está chegando em casa, está cansado, está terminando, ou está em casa, mas está terminando o nosso expediente. E aí é um prazer sempre falar para vocês, falar com vocês. E hoje eu vim falar sobre o bom ouvinte. Se tiverem
dúvidas, se quiserem que eu retome a fala, é só falar comigo no direct aqui do Negociação em Pauta. Espero que você tenha gostado e se não gostou, fale o que foi que você ficou incomodado aí, que se você foi um bom ouvinte, você vai saber falar para mim e vai dizer que não concordo, Magali, vamos discutir e aí a gente vai fazer a utilização da nossa oratória e vai estar assim trabalhando nossa comunicação. Eu estarei recebendo você, né, de uma forma como eu gosto de fazer, que é receber sempre com entusiasmo. Então, estou de volta aqui. Fique ligado que vamos ter muita novidade no Negociação e Pauta e vamos também ter outros temas debatidos. Já fiz o convite aqui, Feu, e também tem outra novidade aí caminhando por esses dias. Já já você vai ficar sabendo. Então, tchau, tchau. A gente já está entrando em setembro, hein? Tchauzinho.